Lucas capítulo 7, eu vou ler o versículo 6. Eu quero que você separe também, fazer que nem a pastora Aratusa. Mateus 8, no versículo 8. A gente vai ler esses dois trechos, tá? Lucas 7, 6. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. E Mateus 8, no versículo 8, a minha versão tem assim: Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amém? Agora, irmãos, você pode sentar aí confortavelmente. Hoje eu quero falar sobre o trecho 2, a parte 2 da nossa mensagem que eu já tenho ministrado desde o domingo anterior, sobre embaixadores do reino de Deus. Então a gente já discutiu aqui sobre esses dois trechos em paralelo na primeira parte, no domingo passado, sobre por que Mateus filosofou de um jeito e por que Lucas escreveu de outro, como eles não têm eles não colidem, né? Então não tem uma colidência entre os dois textos, pelo contrário, um fortifica o que tem o outro. A gente tratou também sobre o significado de uma embaixada e por que uma ordem dada a uma embaixada tem todo sentido para quem está recebendo à distância uma embaixada de um outro país, uma embaixada de um reino, que é o nosso contexto, que é a nossa aplicação. Então todo esse porquê a gente já falou na primeira parte, eu não quero mais retornar a tudo aquilo ali, mas basta uma ordem do reinado que você tem uma conclusão em cima daquele território que é governado pela embaixada em si. Uma embaixada em outro país, por exemplo, é sim um trecho de um outro território. Então basta uma autoridade falar no reino originário que ali onde a embaixada está instalada, a mesma lei vale. Isso a gente concluiu depois de trabalharmos as premissas no domingo passado. Mas aqui eu quero voltar a esse trecho específico dos textos que a gente leu desde o domingo passado. É o mesmo trecho, mas identificado tanto por Mateus, identificado também por Lucas. Um, claro, numa voz mais direta, e o outro como se tivesse sido uma embaixada enviada e conversados acerca, mas a resposta é a mesma. Não sou digno, Senhor, de recebê-lo debaixo do meu teto. E essa é a expressão que eu quero hoje pegar para estudarmos e entendermos essa completude do que é fazer da nossa casa uma embaixada do reino. Porque esse centurião era também um embaixador, a gente já entendeu isso. Então, como embaixador do reino, na casa dele, ele tinha que dar ordem em tudo, de acordo com as leis do reino. Porque dentro da embaixada vale a lei daquele país que governa a embaixada, vale a lei daquele reino. Então, debaixo do meu teto, assim eu estou pegando a voz do centurião, debaixo do meu teto vale a ordem do rei. Se o rei emitir a ordem, debaixo do meu teto, vale. Agora imaginou isso? A fala dele é: Senhor, não sou digno que o Senhor venha para debaixo do meu teto. Então como pode o embaixador chegar a isso para o rei? Rei, lá em casa, é uma embaixada do teu reino, mas a gente não é digno de o Senhor ir lá, porque se a gente for lá agora, ainda faltou varrer um pouquinho, faltou fazer a última limpeza, faltou organizar. Não entra lá agora não. Parece a gente, né? Se você pedir para ir lá em casa agora de manhã, você vai, porque está lindo, né? A gente acordou ontem da festa da Mágica, então a casa está linda, você vai entrar, você vai ver, a casa está linda. Mas a gente sempre diz: não, calma, me diz o horário que você vai, né? Me diz o horário que você vai, que é para eu arrumar a casa, eu arrumar a embaixada. Me parece, eu tenho essa liberdade para dizer isso, que esse homem disse: espera aí, Jesus, calma, não vai lá em casa não, porque debaixo do meu teto ainda não tem aquela dignidade como se fosse o reino. Lá a gente ainda está em processo. E eu sou ousado para dizer para você, toda vez que a gente se destaca como cristão, eu sou crente em Jesus. Todo mundo vai querer dizer: está na mesma dignidade de Jesus? Você é mesmo o que a palavra cristão quer dizer? Porque a palavra cristão, quando foi dito pela primeira vez, o Evangelho revela isso, significava os pequenos cristos. Parecia miniatura de Cristo, de tão parecido que eram. E parece que hoje tem essa dificuldade. Eu sou cristão. Espera aí, cadê as réguas? Traz as réguas para a gente medir. Você é mesmo um pequeno Cristo? Calma, tem processo. Eu não sou digno nem de ser chamado cristão.
mas lá em casa vale a tua lei. Se o Senhor disser, está valendo lá. É assim que eu entendo esse centurião. Parece que às vezes dá vergonha. Senhor, não dá uma pisada lá em casa não, porque ainda vai encontrar uma coisa ou outra. Mas o nosso esforço, Senhor, é que lá em casa valham as tuas palavras. Se o Senhor disser, vai valer. É esse o nível da minha fé. Lá em casa eu penso assim. Nossa casa é assim. Você vai olhar, mas é casa de crente mesmo? É casa de pastor? Aí você vai começar a ver se você levantar muito o tapete. Ué, mas não tem uma poeira aí? Tem, irmão. Todo dia a gente varre. Todo dia a gente passa o pano. Mas não é assim na nossa casa? Amanhã não vem uma poeira querendo entrar de novo? Se não fosse assim, bastava varrer uma vez no ano, né? Mas todo dia tem, gente. Todo dia tem. Todo dia tem uma coisa querendo entrar na sua vida, tirando você do caminho da embaixada, tentando deixar você fora do caráter de cristão. Não, esse aí não parece uma embaixada cristã, está diferente, sempre tem uma poeirinha. E aí o nosso serviço é, Senhor, eu posso até não ser digno, debaixo do teto se parecer com a tua embaixada, mas todo dia a gente faz valer o princípio do Senhor lá. Então eu tenho que transformar minha casa nessa embaixada. Ainda que tenha uma poeirinha para você varrer, você tem que ter essa autonomia de dizer, Senhor, mas a tua palavra tem valor lá. A gente está direto tentando limpar. As poeirinhas do mundo sempre vão existir, porque no mundo tereis aflições. Sempre tem, gente. Sempre tem. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar lutando com alguma coisa. Mas, Senhor, a tua palavra vale lá. Quando o confronto vem, a gente corre e vai limpar. Porque o confronto chegou, a gente reconhece logo. Sou sim pecador, mas estou direto buscando o altar. Senhor, me perdoa. Para limpar essa poeira que tenta entrar o tempo todo. Esse cara sabe de autoridade. É autoridade. Maria é autoridade. Ele era autoridade, ele convence Jesus disso, diz para todo mundo, conta a história. Eu sei que alguém está me mandando alguma coisa. Eu faço. Quando eu mando alguém fazer, ele faz também. Mas, Senhor, tem alguém lá em casa. E a gente já estudou isso também, né? Era cego, era filho. Eu vou votar no lado do filho. Tinha alguém doente na casa dele. E você tem que resolver, quando você é embaixador, você tem que resolver os BOs da embaixada. Como é que está essa casa? Não sou digno, então vá resolver os seus BOs. Vá resolver o que tem lá dentro da sua casa. É você quem tem que resolver. Não é o centurião, não é o embaixador. Ele foi lá e foi cuidar. Tem um dos meus está ferido. Eu vou ter que ir lá e cuidar. Senhor, o menino está ferido. Está doente, está machucado, tem que cuidar dele. Não sou digno, mas uma palavra tua e a embaixada se reorganiza novamente. Tem doença lá, tem que tirar a doença. Uma palavra sua, uma ordem, e a embaixada é restaurada. Então eu tenho que resolver esse BO. Ele foi atrás de resolver. Tem que resolver o BO, é você. Eu fui treinado nisso, porque quando primeiro emprego que eu arranjei, cheguei em casa e disse, pai, eu quero pagar uma conta. A mais cara não, porque não dá, estagiário. A mais baratinha era a conta d'água. Mas doeu, irmão, porque eu cheguei, meu Deus, cara, meu pai paguei isso todo mês. Doeu, mas eu paguei. E quando a alegria, eu me lembro, a alegria que eu cheguei e botei a conta em cima da mesa, tá pago. Eu paguei, eu paguei. A alegria que eu fiz aquilo ali, eu estava treinando para resolver os meus BOs. Hoje eu pago todo mês e estou orando para chegar o dia das minhas filhas e dizer, pai, eu paguei. Obrigado. Obrigado, Deus. Elas aprenderam. Porque hoje eu resolvo os meus BOs, meu irmão. Resolvo, porque eu fui treinado. Então, lá na sua casa, debaixo do seu teto, onde valem as palavras do reino de Deus, resolva os seus BOs. Eu estou falando de conta. Eu estou falando também de pecado. Resolve os teus pecados, para que debaixo do teu teto fique valendo as leis do Senhor. Então resolve os teus BOs logo. Vai atrás de resolver. Tem alguma doença, tem alguma pendência, tem algum pecado. Vai atrás de resolver. O que tem que resolver é você. É você que tem que dar ordem. Aí o embaixador vai resolver os problemas da embaixada. Porque o presidente do outro país não vai vir ao Brasil. Quando tem uma reunião para falar daquele país, chama quem? O embaixador foi convocado. Vem conversar sobre o teu país, porque você é o representante do reino. Resolve os teus BOs na tua casa, debaixo do teu teto. Esse negócio de teto fala muito comigo. Teto aqui é stegen, do original do grego. Em algumas traduções está falando aí, sim, eu não sou digno de quem está na minha casa. Tudo bem, aceito.
Porque todos nós aqui sabemos que quem mora debaixo do meu teto comigo significa quem mora na minha casa. Tudo bem, mas a palavra original escrita aqui é teto, tá? Então steg é a minha proteção, é o meu abrigo, é onde eu tenho a minha segurança, é onde eu estou coberto, é a minha cobertura. Então o teto é aquilo que me cobre, me dá cobertura, me dá abrigo, me dá proteção. Isso significa muito para mim. É onde eu conservo protegido tudo que está debaixo. Então quem está debaixo do meu teto está debaixo da minha proteção. Eu sou embaixador. Então eu tenho que tomar esse papel para mim. Guardar a minha casa é guardar o meu teto. Se o meu teto está íntegro, não tem uma goteira que vai lhe incomodar. Então se o teto está íntegro, não tem uma mancha no teto, a casa toda está protegida. Tem que cuidar do teto. Tem que cuidar daquilo que está te guardando, que está te protegendo. Isso é um testemunho que você tem que guardar. A minha família, quem está debaixo do meu teto, está guardado. Meus pais inventaram de fazer uma reforma na casa. E eu estava estudando a matéria que eu mais precisava, porque eu tinha que dar o gás, né? Então eu não era muito bom em biologia, então eu peguei um livro de biologia e eu dava de ônibus, e onde eu estava no ônibus era aberto um livro de biologia, lendo, ver se entendia alguma coisa. Eu estava fazendo cálculos matemáticos mais esquisitos possíveis, porque eu queria passar na prova. Eu estava lá fazendo meus estudos, em cima da mesa, na mesa de jantar dos meus pais, quando de repente um pedreiro lá em cima, destelhando a casa, derruba massa em cima do meu livro. Eu olhei para cima e ele, ei, foi mal, ó. Tá certo. Gente, eu limpei o livro assim, eu acho que por hoje é só, né? Hoje já foi, hoje não deu mais nada. Melhor ir dormir. E aí, eu aprendi uma coisa. Tem que cuidar do teu teto, senão ele pode cair na tua cabeça. E se cair na tua cabeça, atrapalha tudo. Na hora eu pensei isso. Meu Deus, o que é que tem demais? Por que eu não tenho um teto que eu possa estudar? Eu pensei isso, né? Meu pai estava construindo a casa, estava fazendo uma reforma. Então tudo bem, tá? Mas isso me ensinou. Eu tenho que cuidar dos tetos da minha vida. Eu tenho que me cuidar, porque se desabar, meu amigo, você fica desprotegido. Cuida. O que falta para a gente cuidar da nossa casa? Essa palavra me levou a isso, a pensar como é que é lá em casa. Como é que é o teto da nossa embaixada? Quem entra lá tem que ver o teto, a atmosfera, o ambiente que tem debaixo do teto, como se fosse o significado do reino de Deus. Você sabe como é o reino de Deus? É lá em casa. Como é o reino de Deus na sua vida? É aquele lugar que você visualiza. Lá em casa. Lá em casa é como se fosse o reino de Deus. Todo ponto da nossa vida vai nos levando a alguma coisa. Aquela areia que caiu em cima do meu livro me desafiou. No dia seguinte, eu saí de casa. Fui para a escola onde eu estudava. Eu passei o dia inteiro lá estudando. Eu não vou dar mole de novo. Vai que ele derruba uma telha agora na minha cabeça em vez do livro. Eu não vou dar mole. Agora eu vou estudar. Ninguém vai me barrar. Porque a vida vai te dando assim, uns tropeções para um lado, uns tropeções para o outro. São como se fossem pontos. Quando você vai ligando os pontos, aí você vê a figura. Foi o Zig Ziglar que falou isso, né? Não conhece Zig Ziglar? Depois você pesquisa no Google. A vida vai te dando pontos. E quando você vai ligando os pontos, você vê a figura. Ah, foi isso que me trouxe até aqui. Foi isso que me conduziu até chegar nesse lugar. Agora eu estou vendo a paisagem inteira. Porque de ponto em ponto, quando a gente viu, agora eu me formei nisso. A imagem se formou, está nítida. Às vezes a gente não imagina onde é que a gente está indo, até que a gente liga os pontos. Ligar os pontos é a chave, né? O que foi que aconteceu no seu histórico até que você estivesse debaixo desse teto, do teto dessa igreja, por exemplo? O que foi que conduziu a gente até que a gente estivesse aqui uma comunidade, onde o teto é preservado? Meu irmão, a gente luta, viu? A gente briga para limpar todas as poeiras, para que o teto fique preservado, para que aqui seja a atmosfera do reino de Deus, para que as leis do Senhor valham para todo mundo que está debaixo desse teto. Então aqui eu me sinto embaixador. Tudo que é ordem de Jesus, trazemos para cá, para que tudo que seja valioso no reino dos céus, seja valioso aqui também. É princípio do reino, eu trago para você. É princípio do reino, a pastora prega aqui também. É verdade para Jesus, é verdade para nós também. É isso que a gente trabalha aqui. Eu trabalho cuidando desse teto. Teto é importante para você guardar e proteger a embaixada.
Israel tem um teto de ferro. Já ouviu falar? No Iron Dome é o teto de proteção. Entrou um foguete do inimigo, o Iron Dome vai lá, sobe e explode o foguete inteiro, protegendo, guardando a atmosfera do país inteiro. É assim que eu imagino. Deus fica nos guardando, fica nos protegendo, mandando o Iron Dome dele. É o teto. Tenho que cuidar do teto da minha casa. Só 3 vezes aparece esse termo, teto, na Bíblia. Stegen. Stegen só aparece 3 vezes. As 2, você já leu comigo. E a terceira é em Marcos 2,4. Abre aí para você acompanhar. Marcos 2,4. Jesus está na casa. Parece que é a casa dele. Ele está numa casa, cercado de multidão, pregando, guardando aquele teto. Aquele teto estava cheio das palavras de Jesus. Estava cheio das leis do reino de Deus. No versículo 4. Não conseguindo levá-lo, isso uma pessoa doente, um paralítico. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca, na qual se achava deitado o paralítico. Olha só, parecia eu estudando matemática. Os caras começaram a destelhar o teto, começaram a derrubar cimento na cabeça de Jesus, aquele poeiral derrubando, porque eles queriam descer um paralítico para ficar debaixo do mesmo teto de Jesus. Essa casa está saturada dos princípios de Deus, está cheia disso, está cheia da glória do Senhor. As palavras do reino valem nessa casa. Os caras não queriam que o paralítico ficasse fora, queriam jogar o paralítico dentro dessa piscina de glória de Deus. Não, você vai, meu amigo. Como não tem como? Vamos destelhar o teto. Mas você vai ficar debaixo desse teto. E jogar o cara lá dentro. Ao olhar aquilo ali, você conhece a história. Jesus parou tudo. O que você quer? O que vocês querem? Os 4 amigos lá em cima do teto pendurado e o cara sendo baixado. O que vocês estão querendo com tudo isso? Atrapalharam o culto, né? Descer alguém no teto agora. Atrapalharam o culto. Atrapalharam a gravação. O cara estava filmando o podcast. Atrapalhou tudo. O que vocês querem? E aí aconteceu aquele milagre. Aquele milagre. Debaixo de um teto. Essa palavra teto só aparece nessas 3 passagens. Essa aqui me chamou muita atenção. O esforço que eles fizeram para ficar debaixo do teto de Jesus. Aquela casa era embaixada. Às vezes a gente tem que fazer um esforço enorme para ficar debaixo do teto, onde as palavras de Jesus valem. Se Jesus falou, lá em casa está falado. E se ele falou que é para curar, lá em casa todo mundo é curado. Se ele falou que é para ficar liberto, lá em casa todo mundo é liberto. Se falou que é todo mundo crente, lá em casa todo mundo é crente, porque está valendo as leis do Senhor. Os caras se esforçaram, gente. Se esforçaram para colocar o cara teto abaixo, para ficar no mesmo ambiente de Jesus. Eu gostaria muito que na sua casa fosse assim. As pessoas lutassem para ficar mais um tempinho ouvindo você. O que você tem de valor para me dizer? O que você tem para me falar? Vem e se esforça para ficar debaixo desse teto. Como você tem se esforçado, você tem vindo aqui domingo para ficar debaixo desse teto. Parece esse paralítico, está procurando o que aqui? Eu quero entrar debaixo desse teto, porque essa atmosfera vale para mim. Essa é a minha oração hoje. Ai, como eu quero orar isso hoje. Que todo mundo que está debaixo desse teto comece a perceber como as palavras do Senhor valem aqui também. Se está aqui, meu irmão, você está debaixo desse teto, você está no embaixado. O que o reino disse aqui também é. Se ele disser que vai te curar, aqui ele vai te curar. Se ele disser que vai te libertar, aqui você vai ser liberto. Se ele disser que vai te ensinar os caminhos do reino, aqui você vai aprender os caminhos do reino. Porque aqui está valendo. Aqui está valendo, lá na minha casa está valendo, aqui tudo está valendo. Mesmo que seja para você ligar os pontos depois. Ah, foi para isso. Eu não entendia muito bem.
Mas foi para isso que Deus me enviou para debaixo desse teto. Agora eu estou entendendo. Quando Jesus liberou o centurião, é o versículo 13. Quando liberou o centurião, ele liberou com uma palavra muito forte. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Mateus 8,13. Naquela mesma hora. Naquela mesma hora, lá na embaixada, funcionou. A aparência do texto é que ele não estava na casa dele. Ele encontrou Jesus no caminho. Mas naquela mesma hora, alguém testificou. Foi a hora que o menino foi curado. Então a ordem sai, não tem delay, né? A ordem sai, automaticamente está valendo. E cumpra-se, né? Já peguei uns documentos federais que é assim, né? E cumpra-se. A partir de agora está valendo. Então se disse ali, está valendo. Então se ele disser no reino, está valendo. Não tem delay. Às vezes eu fico esperando isso. Senhor, é só a tua palavra. Se o Senhor disser, eu sei que é. Se o Senhor disser, está valendo. Quando o Senhor disser amém, é amém. Chegou, deu certo. E você tem aquele, eu estou entregue, eu estou na mão desse reino. Se ele vai decidir por mim. E eu sou muito grato por tudo que vier a decisão dele. E aí tem isso, né? Você se entrega tanto e espera, é o que o Senhor disser. E se o Senhor disser sim, é sim. E se ele disser não, é não. Foi feita a vontade do Senhor. Quando você está debaixo da embaixada, do teto da embaixada, você está dentro do reino, mesmo estando aqui agora. Aquela oração de Jesus em João capítulo 17, eu não te peço que o Senhor tire eles daqui. Eles estão no mundo. Não peço que o Senhor tire do mundo. Não peço isso. Mas a gente tem embaixada de segurança. Qualquer coisa, corra para a sua embaixada. Qualquer eventualidade, vá para debaixo do teto de Jesus. E seja grato. Grato porque eu estou debaixo do teto de Jesus. Silvio Santos morreu, né? Você sabe, né? Todo mundo sabe. Aí está passando vários vídeos dele antigos, né? O vídeo que ele estava recebendo a concessão do SBT, que antes se chamava TVS, né? Ele faz o discurso e ele diz: que Deus me ajude, junto com os meus amigos, para manter esse projeto de pé. Essa foi a fala dele quando estava recebendo a concessão da TV. Eu achei isso muito lindo. Que Deus me ajude, junto com os meus amigos, a manter esse projeto de pé. Que coisa linda, gente. Uma gratidão, né? Uma gratidão a Deus de quem parece que estava realmente debaixo do mesmo teto de Jesus. Lindo, né? Agora todo mundo ficou sabendo como é que é o funeral judaico, né? Depois do Silvio Santos, todo mundo ficou sabendo. Simples. Simples porque todo mundo vai embora do mesmo jeito. É assim que tem na Bíblia, tá? É assim que tem na Bíblia. Todo mundo vai embora simples. Então vai embora lá, deitar ele no caixão, lavar o corpo. Sempre fica alguém com o corpo, né? Não pode deixar o corpo só para quê? Para não desrespeitar, né? Não vai ficar vendo o corpo, por quê? Porque ele vai se deteriorando, não pode ver. Por quê? Para não desrespeitar quem morreu. Qual é a última imagem que você tem? Vivo. E o morto? Não, quem era especialista foi lá, preparou, fechou o caixão, ninguém pega, enterra logo. Para quê? Para não desrespeitar o falecido. Isso é lindo, isso é respeito. Eu gosto dessas coisas de respeito, sabe? Eu gosto. Está respeitado. Ninguém toca, está respeitado, está guardado. Muito lindo. Todo mundo ficou sabendo. Um coração grato. Eu quero deixar firmar isso na nossa mentalidade de embaixador. Lá em casa, é respeitoso. Lá em casa é uma atmosfera respeitosa. Você vai me visitar na minha casa, debaixo do meu teto, é teto de respeito. Não vai faltar com respeito lá em casa. Não vai faltar com respeito em canto nenhum que eu tiver. Eu sou um embaixador de Cristo. Onde eu estou com aquela credencial, né? Embaixador, representando o meu reino. Não vai sofrer desrespeito. Vai ser tudo respeitado. Que Deus, junto com os meus irmãos, me ajude a manter o projeto da embaixada de pé. Amém? Amém?